a minha interpretação, a minha proposta é a seguinte: Odisseia é um filme sobre o Apocalipse. O cara fala, pô, Daniel, não é. Colocar essa chave, você tá propondo colocar essa chave e enxergar ele como Apocalipse e vamos ver como ele funciona. Uma reflexão sobre o Apocalipse. Mas eu não tô falando o Apocalipse da Bíblia, nem o Apocalipse nuclear. É um filme sobre a destruição de uma era, o fim de uma era. O filme é sobre o fim de uma era, que é o fim da Era de Bronze. Quando os povos do mar estavam invadindo a Grécia e estavam destruindo tudo. Isso é fato. Né? Homero vem dessa época, ele é um poeta que surge em meio a esse contexto. Agora, eu já vou dar uma forçação de barra aqui logo no início, que é fazer a conexão linguística mesmo da palavra Apocalipse com a história da Odisseia. Por quê? Apocalipse é uma palavra que vem da preposição apo, junto com a palavra calipso. Calipso é o nome de uma personagem importante da história. Total. Que foi na ilha de Calipso que Odisseu ou Ulisses ficou sumido durante uma década. Todo mundo, cadê Ulisses? Ulisses morreu e tal, desapareceu. Tava lá preso. Ele ficou não só preso, escondido. Ah, é? Ela escondeu ele ali. Né? Ela não queria que ele fosse embora, então ela se apaixonou. Ela usa ali de estratégias esotéricas e químicas. No filme é mais química, né? Que ele fica comendo a folha de lótus ali, ele fica meio... dá uma amnésia, né? Como se fosse um Boa Noite Cinderela, né? Total. E qual que é a ideia dentro da mitologia grega? E kaliptin em grego, que é o verbo, significa esconder, ocultar. Por que o nome dessa ninfa na história é Calipso? Porque ela ocultou Ulisses. Ela sumiu com Ulisses, ela escondeu ele dentro da sua ilha. Ela é uma ninfa. Ela não chega a ser uma deusa. Ela é filha de uma... É como se fosse uma deusa de uma ordem menor, que era aquelas deusas do mar, dos rios, né? As ninfas. Circe também? Ou é só feiticeira, Circe? Cara, agora você me pegou. Eu não sei se a Circe é uma ninfa ou se ela é um ser humano, né, que tem habilidades. Agora você me pegou. No filme parece que ela tá mais pra ela fez coisas mirabolantes. No filme não. Mas na história, tem que pesquisar. Porque era a deusa da feitiçaria e da magia da mitologia grega. Deusa mesmo. É uma deusa. Imensa sabedoria sobre poções, ervas e transformações humanas. É filha do deus do sol Hélio e da ninfa Perseis. Ela habita a isolada ilha de Ea. Ea significa a própria terra, né? Onde foi exilada após envenenar seu próprio marido. Boazinha ela, hein? É tipo Viúva Negra, né? Ela mata o marido. Então, Vilela... Se fosse o dia de hoje, eu ia fazer série dela, né? Com certeza. E é true crime. Total. O Ulisses, quando ele some, ele tá escondido pela Calipso, que significa ocultar. É engraçado que a ocultar. gente conhece como Ulisses, mas agora por causa do filme Odisseu. é Odisseu que o pessoal tá falando, né? Na verdade é uma evolução linguística, né? Porque era Odisseu, o nome original, em grego, Odisseu. Só que aí Odisseu foi evoluindo para Olíseo, e aí evolui para Ulisses, e aí para Ulisses. Nossa. Entendeu? Foi uma evolução ali da palavra. Então, Calipso significa esconder, porque Ulisses ficou escondido lá. Sim. Quando ele sai de lá, ele consegue escapar, ela libera ele para ir embora, e o mundo vê que Ulisses não tinha morrido, fala, caramba, ele apareceu. Esse momento do ressurgimento de Ulisses, que ele estava velado, Calipten significa velar, e na hora que ele sai, é o Apocalipso. Ah, é? É o Apocalipse de Ulisses, é a revelação de Ulisses. Ele estava escondido, ele foi desvelado. Entendi. Então, assim, até por esse aspecto, já seria um filme apocalíptico. No sentido de que esse grande herói da Guerra de Troia, ele desaparece, mas ele volta. Tem uma certa semelhança com a ideia do retorno de Cristo. Cristo foi para o Pai, mas ele vai voltar. E ele volta quando? No Apocalipse. Entendeu? Ele volta para julgar. Jesus, ele, segundo a doutrina cristã, ele vem pela primeira vez como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na segunda vez ele vem como leão da tribo de Judá, que vem para julgar as nações da terra. E o que Ulisses faz quando ele volta para casa? Que ele chega em casa e vê uma bagunça na casa dele, ele vê ali os súditos lá, tudo comendo a comida dele, querendo, fazendo pretendente, fazendo maldade com a mulher dele, com o filho, com o Telêmaco. Então o que ele vem? Ele vem disfarçado, na moita, e arrebenta com todo mundo. É o que Jesus vai fazer no Apocalipse também.
Então existe uma semelhança interessante aqui. De ninguém sabia quando ele viria. Exato. Muitos duvidavam que ele viria. Falou, já morreu, isso aí. E é o que tem na Bíblia, né? Você não vai saber quando ele vai vir. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então tem uma semelhança interessante com as histórias. É claro que alguém pode falar, mas Daniel, a história da Odisseia e da Ilíada são muito mais antigas que a história de Jesus. Claro, é muito mais antigo, né? A gente está falando aí de 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Na época da Grécia Arcaica, né? E tem um melhor livro, melhor não, que é difícil falar melhor, mas um livro excelente sobre estudar a transição da Grécia Arcaica para a Grécia Clássica, que é esse mundo que está acabando, Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, do Marcel Détienne, que é um filósofo e antropólogo que ele escreveu um livro maravilhoso, tem tudo a ver com essa história, porque a tese dele é o seguinte, na Grécia Arcaica, tudo era explicado pela questão divina. Aí, ó. E o prefácio também é do historiador muito interessante, que é o Pierre Vidal-Naquet. Esse livro é extremamente interessante, mas esse livro é um pouco sacana, porque o cara bota expressões em grego no livro, escrito em grego mesmo. Tipo assim, não sabe grego, o problema é teu. Entendeu? Ele vai falar, porque o conceito de aletheia, que é a verdade, ele escreve em grego. Se você não sabe ler grego, você tá ferrado, né? Eu, graças a Deus, eu sou analfabeto funcional em grego, né? Eu leio, mas não entendo tudo que eu tô lendo, mas pelo menos eu conseguia me virar. Então, nesse livro ele vai dizer o seguinte, nesse contexto de Homero, não havia escrita. E por não haver escrita, eles tinham que decorar a história do povo de cabeça. E aí entra os aedos. Aedos são esses poetas, profetas que decoravam a história toda. É como se fosse o líder da tribo, porque é muito curioso a gente perceber que muitas tribos que ainda existem no Brasil, elas não dominam a escrita. Elas são ágrafas, como chama, né? Tem alguém que é responsável? Aí tem um cara que é responsável, que ele decora a história. Homem-livro. Exatamente. Que tem nem no Fahrenheit, que tá em alta pra caramba por causa da Anthropic, que tá escaneando os livros e destruindo. Só Deus sabe por que os caras estão fazendo isso. Eu acho que o nome do projeto Project Panama, Projeto Panamá. Não sei qual é a moral, preciso pesquisar mais, tá muito estranha essa história. Mas é uma época sem escrita. Então, alguém tinha que decorar essa história. E esse cara tinha que decorar, ele tinha que passar para alguém. Porque se você mata esse cara e ele não passou para alguém, o povo perde a história. Porque tá na cabeça do cara. Total. É claro que ele conta pra tribo, ali em volta da fogueira, mas não é todo mundo que decora tudo. A galera tem uma noção da história, de onde veio a tribo, de onde que surgiu o mundo, de onde é que as coisas começaram. A história da Odisseia é exatamente uma poesia sobre o fim de uma era. A Odisseia, a história de Homero, é o colapso da Idade de Bronze, que acontece mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, que é exatamente na época de Moisés. Moisés está circulando nessa mesma época da Odisseia. E é a passagem da Era de Bronze para a Era de Ferro. E então Moisés é contemporâneo então dessa época? Da época dessa transição da Idade de Bronze para a Idade de Ferro. É contemporâneo. E você vê que na época de Moisés, o que acontece? Acontece um apocalipse do Egito, né, meu irmão? O Egito, vieram as 10 pragas, o Egito ficou permeado de pulga, rã, sapo, cobra, doença, escuridão, virou um final dos tempos a parada. Pois é. Então essa situação toda das 10 pragas do Egito está acontecendo ao mesmo tempo que a Grécia está sendo invadida pelos povos do mar. Então e isso é documentado. Aconteceram nessa época aí terremotos, vulcões que escureceram o céu e atrapalhou a agricultura, aí gera fome, aí a fome gera doenças, que a imunidade fica baixa. Então, no período muito caótico. Então, assim, é uma transição de eras. E uma transição ali que muitos chamam de uma idade das trevas, uma idade de escuridão, né? Então, é muito interessante. Eu não sei porque que o Nolan quis fazer isso, mas você começar a contar uma história pela Odisseia, você está pegando a história no meio, né? Porque a Odisseia é o pós-guerra de Troia. Então, você fica um pouco sem... Ele mostra em forma de flashback. Rola uns flashbackzinhos e tal. Só lembrando pra galera que Ilíada vem da palavra Ilion. Ilion é o nome grego para Troia. Então é a história de Troia, né? Então assim, imagina uma guerra que durou 10 anos por causa de uma mulher bonita chamada Helena.
E a Helena foi uma figura tão importante para a Grécia que o povo grego é conhecido como o povo de Helena. É mesmo? É, o povo, a cultura helênica, né? Cultura helênica. Helênica, né? O período helênico, né? E os próprios gregos se referem a si mesmos como helenos, né? Por exemplo, em grego, você fala a língua grega, eles chamam de helínica. Então, se a gente estivesse na Grécia, Vilela, de hoje, eu perguntaria para você, Catalavênete helínica, você sabe falar grego? Claro. Entendeu? Ele também fala grego, né? Você fala grego em várias línguas. Exatamente. Então, você vê a importância dessa personagem, Helena de Troia. Que ela forma a Grécia como a Grécia é conhecida. E o que acontece? A Helena era casada com um rei grego chamado Menelau. Não é Bilau não, tá? É Menelau. Depois daquela imagem que me mostraram aqui, eu fiquei com isso na cabeça. Mas, o que ela acontece? Depende um pouco da interpretação, se ela fugiu ou ela foi raptada. Geralmente eles falam que ela foi raptada, né? Pelo príncipe Paris. Eu escutei essa versão, que ela foi raptada. Algumas dizem que ela no filme quis. Ele deixa a dúvida, né? Se ela foi por vontade Se ela foi porque própria. ela quis ou ela foi raptada pelo príncipe de Troia, que era o Paris. Lembrando que Troia é uma cidade que hoje é na Turquia. Muitas das cidades na Bíblia também, que a gente acha que são cidades gregas, elas estão na Turquia. Tessalônica, Galácia... Né? Essas cartas do apóstolo Paulo, carta aos Tessalonicenses, carta aos Gálatas, cartas os Éfesos, né? A maioria dessas cidades são na Turquia hoje, mas fazia parte das colônias gregas, né? Então houve uma guerra entre os gregos e troianos, entre a Grécia e Troia, que era uma cidade hoje da Turquia. Então é lógico que, o cara rapta a mulher do rei, o rei fica furioso, os gregos também falam, vamos lá arrebentar todo mundo e pegar tua mulher de volta, a rainha, né? Então montaram um exército gigante para ir lá recuperar a Helena. E o chefe dos gregos era o rei Agamenon, né? E então a Ilíada, ela não conta a história inteira. Ela foca em alguns momentos ali desse conflito. Ela foca nos últimos meses da guerra. Então a Ilíada não vai contar o iniciozinho, já conta já os finalmente dessa guerra. E é claro que por isso vai conectar com a Odisseia. Então, o personagem principal ali da Ilíada é o Aquiles. Aquiles é um semideus, é um filho dos deuses, que era um cara que era um guerreiro, uma qualidade absurda. Era a arma de destruição em massa dos gregos, o cara que matava todo mundo. E ele era o cara mais forte, era mais corajoso, né? Só que aconteceu, ele teve uma encrenca com o chefe dele, que é o Agamenon, que é o rei, né? Por causa de uma escrava. Porque a escrava era do Aquiles e o rei quis dar a escrava para outro cara. Ele falou, meu irmão, mas a escrava é minha, pô. Então ele falou, quer saber na parada, então não brigo mais, não vou mais pra guerra. Quando Aquiles fala não vou mais pra guerra, os gregos começaram a ser derrotados. Aí começaram a se ferrar. Então, Aquiles, volta aí e tal. Aí tem aquela história que o primo de Aquiles veste a roupa dele, vai pra guerra, e é morto pelo Heitor, ou pelo Paris, não me lembro. E aí ele fica irado e ele volta pra guerra pra vingar o primo dele. Entendeu? Ele só voltou por causa... Aí o cara voltou o bicho, né, irmão? Aí o cara voltou o Brad Pitt. Irmão, na verdade... o Brad Pitt, exato. Voltou kamikaze, né? Coloca o Brad Pitt. Brad Pitt, eu não me lembro quem que dirigiu esse filme, você lembra? Não deve ser não é um diretor conhecido, não. Mas Vê aí pra gente quem é que dirigiu. Tem umas cenas maneiras de briga. Tem. Tem uma cena que vem um cara grandão, um soldado de Troia, gigante, aí todo mundo com medo assim. E ele no filme ele tem um golpe que ele dá uma espadada nas costas, no pescoço. E aí o cara grandão, ele só dá o pulinho. Os caras, É assim? Fácil só dá uma espetada. Então, aí ele volta pra essa guerra, né? Com a guerra... Aí tá sensual, né? Tá gatão, né? Todo malemolente, Achei que ele ia mostrar o cara com a espada, né? Exato. Se bem que a outra é mais sensual ainda, que ele vai estar só de tanguinha, pega né? uma foto dele propaganda de cabelo, hein? Todo sedoso. Então, assim, teve bate-boca terrível dele com o Agamenon. Ele falou, você é o rei, mas eu que resolvo essa parada. Tu tira a minha escrava. Confusão do caramba. E aí, o que acontece? Eles descobrem que o Aquiles tem um ponto fraco, porque o Aquiles, o que aconteceu? Ele foi banhado numa água sagrada que dava a ele uma espécie de imortalidade. Falando no telefone, né? Porra, cara. Mano, ele pega o cara...
Aqueles... Aí é o covardia. Aqueles pedindo um iFood. Só um minutinho. Ó, bem sensual, ó. Não, ele tá ligando... Botinha da Xuxa. Ele tá ligando pro 90. Pô, pegaram minha escrava aí, ó. Manda um camburão aí pra me ajudar. Aquele tijolão ainda antigo. Vacila, né? Então, cara, aí você vê as curiosidades da mitologia grega, né? Os caras banharam ele na aguinha, segurando o bebezinho pelo pé. Aí não molhou o calcanhar. Aí é a fraqueza. É a fraqueza. Se você for calcanhar pensar que o calcanhar de Aquiles é o próprio calcanhar. É o próprio calcanhar. Não tem muito esse Porque de Aquiles, você fala né? qual que é o seu calcanhar de Aquiles. Ele fala, putz, pra mim é a organização. O meu calcanhar de Aquiles é o medo. É meu fraco. O calcanhar de Aquiles do Aquiles era o próprio Aquiles. Lembrei do Romário. Eu não bebo, não uso droga. Meu negócio é mulher. Meu fraco é mulher. Ele manda é o calcanhar de Aquiles dele, o calcanhar né? de Aquiles. E é mesmo, né? É ele que falou, né? Então, o que acontece? Fica aquele impasse, cara, que os caras ficam 10 anos tentando invadir Troia e não conseguem, que a muralha era intransponível. Até que o Odisseu, ou Ulisses, chega e fala assim, ó, vamos acabar com essa parada, que eu tô com saudade da minha mulher. Deve ter uns malandros querendo pegar minha mulher. Tá até nascendo chifre aqui, pô. E ele monta essa ideia do cavalo de Troia. A ideia do Ulisses. Entendi. Ele fala, vamos então dar... A grande artimanha. A gente tem que entrar, né? Tem que entrar, ultrapassar essa muralha. Só que aí o que acontece, Vilela? O cavalo de Troia é um presente. Tipo assim, um sinal de paz, uma bandeira branca. Pô, vamos parar com essa guerra. Você lembra que no filme, toda hora ele fala do respeito à lei dos deuses? Você percebeu lei isso? De Zeus. Lei de Zeus. Você lembra? Toda que hora. isso... Então... Que qualquer desconhecido pode ser Deus disfarçado para ele ser recebido. Tem que respeitar o mendigo, o pobre, porque pode ser um Deus. E né? Receber ele bem. Né? Então, isso é muito interessante. Por quê? Apesar de toda aquela confusão que estava acontecendo nesse mundo ou nessa história, havia certas regras. E uma coisa que era... a média é 25 mesmo. 25. Mano, olha os caras que os caras fizeram, cara. O Lênin não tá aí hoje não, né? O Lênin ia falar, pô, não sabe o que é bom. O teto do Lênin é o contrário, quase batendo né? a porta, invertido, né? é invertido. Não, o mínimo é 60. Tá respirando? A partir a única pergunta que o Lênin faz é, tá respirando? Enquanto a velha estiver respirando, ele pega. Ele é um cara simples, né? Ele é um cara simples. É radar, né? Passou de 60, ele pega. 60 tá pegando. Aí eu acabei de perceber que eu sou meio Lênin também, cara. Porque, graças a Deus, não parece, mas minha esposa é mais velha que eu, cara. Sério? Você acredita nisso? Quantos anos? Não, 6 meses, né? A gente estudava na mesma turma no colégio. Mas é não normal, tinha como, É normal. Aí ela fala assim, pô, mas não parece, né? Eu falo, lógico, não ia parecer que eu tava casado com a vovó, né? Pô? Ainda bem que não parece, né? Glória a Deus, pô. E aí, Vilela, o que acontece? Eles entram na cidade com aquele cavalo, que era um presente, ou seja, aquilo ali foi uma traição, cara. Tipo uma punhalada nas costas. Até o direito humano, ou seja, dos homens, não os direitos humanos, mas o direito criado pelo ser humano, o direito penal, e eu vou pedir licença aqui que tem advogado aqui para não falar bobagem, até no direito penal, quando você mata alguém usando de engano, de você levar o cara a erro, não dar chance de defesa, de método cruel, isso piora a tua punição. Fica um crime qualificado. Então, até o direito dos homens que é falho, tem esse princípio. Pô, você quer matar alguém? Mata na moral. Entendeu? Não chega e fala aí, vim te dar um presente. Aí na hora o cara vira as costas, tu dá-lhe um tiro na nuca. Não. Dá a chance de defesa. Fala assim, pô, vamos sair na porrada aqui e quem ganhar, ganhou, né? Não vem na... Fala lá, ó, passar o super-homem, o cara vira, tu dá-lhe uma facada nas costas. Então, o que aconteceu? Quando o Ulisses tem essa ideia, ele resolve a guerra. Mas... Os deuses ficam putos com ele. Porque ele fala, pô, meu irmão, aí tu... Não é uma... Não é, os deuses falaram, aí tu estragou a regra, meu irmão. Aí tu apelou. E aí ele começa a ter uma oposição dos deuses com relação a ele. Falou, ó, cara... Começa a treta aí. Não foi legal essa parada que tu fez, não. E aí ele começa a arrumar uma encrenca com os deuses, que os deuses, principalmente um que eles dependiam muito, que era o Poseidon, que era o deus do mar, chegou e falou pra ele, ó, irmão, então vamos fazer uma parada? Tu não volta pra casa. Porque você ganhou a guerra pra querer voltar pra casa, só que você usou um método que não foi legal. Você tinha que ter ganhado na moral, pô. Ali, ó. Esse é do filme?
Isso, Não, é da cena do filme. Cara, de do agora. filme. É muito bonita essa cena, né? Cara, é muito Ele maneiro. atolado. Porque tem esse. Eu imagino que também tem um sentido meio metafórico também. Tem, né? não, tudo tem, cara. Dele tá todo enterrado à deriva aí, né? Meio como se fosse um resto de barco, né? E tal. Encalhado. E encalhado, e a galera fazendo aquela força muito grande pra arrastar ele pra dentro do cavalo. Porque Isso. a gente sempre tem qual que é a imagem que a gente tem do cavalo Ele de Troia? vem com a rodinha. O que acontece, Vilela? A Odisseia é isso. É o cara tentando voltar pra casa e não consegue de jeito nenhum. Por quê? Porque ele fez uma covardia. E ele começa a carregar um monte de BO na vida dele. E o filme mostra muito isso. Os soldados dele, que ele levou pra guerra, que estavam debaixo dele, que ele não enterrou os caras. Isso era considerado um sacrilégio. Porque, pô, você tem que enterrar. Por quê? Tem que ser feito o ritual fúnebre. pra vida pós-morte. Pô, total, cara. Inclusive as moedinhas, né? É. Porque as moedinhas é pro barqueiro, pro Caronte. Isso é dos gregos ou dos Gregos dos também. romanos também? Não, é dos gregos, porque senão o barqueiro não te levava lá pros Campos Elíseos, que era o Champs-Élysées, né? Que era o... Por isso que tinha aquelas moedinhas. Coloca a foto aí. Ah lá, as moedinhas que os caras colocavam. Pode Meu- fazer seu cocô meu- agora, tá? Meu pai chegou pra mim e falou, você foi ver qual filme mesmo? Falei, Odisseia. Ele, aquele negócio no espaço? O 2001, Odisseia no Espaço. Nossa. Na hora que ele falou do espaço, eu falei, não, esse é o Interestelar. Fui ver o outro filme do Nolan. Ele, não tô falando disso não. Tô falando daquele negócio do espaço. Mas você vê como que um livro influencia toda Influencia, uma né? cultura, né? A Influencia. Odisseia ficou... Pra ele é no espaço. Não, tô falando, a palavra Odisseia, Odisseia. é uma aventura difícil, É. você fez muita coisa, Isso. deu. É. Virou uma Sinônimo. palavra já com abrangência total, né? Então, aquilo ali também é uma jornada do herói violenta, né? É. Que aí todo mundo acha que o nome do livro do Joseph Campbell é Jornada do Herói, mas o nome do livro é O Herói das Mil Faces, né? Porque ele fala do monomito. O que é o monomito? Ele vai dizer que quase todas essas grandes histórias dos heróis é uma única história com versões diferentes. É. Por isso que ele Adaptada fala... pra cultura e pro tempo que acontece. Aí vem Jesus, que morre e ressuscita. Ele fala de vários monomitos. Horus. O monomito do herói, o monomito da mãe, da mulher relacionada à terra, Sim. que dá a luz, né? Que Isso. dá... Ele Gaia. trata tudo que é comum a várias culturas, né? Sim. Em várias épocas. E É aí, muito legal, né? aí por isso que o monomito, que são... Aí ele junta todos os livros dele numa entrevista que é O Poder do Mito, né? Que é aquela Sim. entrevista Sim. que foi transformada em série e livro, né? Então, aí o que é... Poder do Mito. O que é legal é que Por favor. a gente gosta de cinema pra caramba também, né? Você vai estudar roteiro cinematográfico, aí você pega ali Manual do Roteiro Cinematográfico lá do Doc Comparato, Sei. que é do Brasil. Você pega o Robert McKee lá. É o Story. E Sid Field. Sid Field, que é o mais famoso lá do método Aquilo ali, do cara, Hollywood. é a jornada do herói misturada com a arte poética do Aristóteles. Se você pegar a arte poética, cara, é como contar uma história. As peripécias, as reviravoltas e tal. Aí você vai ver no manual de roteiro, plot point 1, plot point 2, divide em três partes. Ato né, 1, ato 2, Exato. ato 3. Então não tem muita novidade ali não, né? E então essa história, cara, aí ó, Joseph Campbell. com Bill Myers, né? Muito legal, cara. Então assim, você vê isso em tudo, né? É um grande arquétipo, né? Um chassi que a galera vai botando ali as coisas por cima. Então a Ilíada é a história da ira de Aquiles lá na Guerra de Troia, né? Mostrando ali o orgulho, a vingança e tal. E Odisseia é essa viagem de Odisseu tentando voltar pra casa, ele tendo que vencer um monte de monstro, deus, um Você monte de estava perigo. falando que achou estranho do Nolan fazer essa opção de começar direto já na Odisseia e na não contar a Odisseia. guerra, né? Eu pensando assim, por que ele não fez 2 filmes, né? Seria o ideal. Fazia primeiro, já que ele fez a trilogia do Batman, que faz a trilogia. O Odisseia é mais aventuresco do que o Ilíada, não é? O Ilíada O Ilíada, ele gira meio em parado. torno da Guerra de Troia ali, do finalzinho da guerra, né? Talvez por isso. Dá pra fazer uma brincadeira boa ali, mas por que eu acho que ele tá optando por fazer a Odisseia? Por causa do problema de espaço também, de tamanho de conteúdo para dar conta, mas também porque ele, na minha concepção, é uma opinião minha, posso estar errado, ele queria tratar de um assunto apocalíptico de novo. Porque você vê que o filme vai começar a falar dos povos do mar que estão invadindo a Grécia e destruindo tudo. Logo depois você começa esse negócio da invasão da Espanha lá, dos marroquinos invadindo Ceuta. E dessa invasão muçulmana na Europa,
Então é claro que Nolan, ele pega os temas relacionados ao que está acontecendo ali no momento e ele usa a ficção para fazer uma releitura da sociedade atual. Então, na minha opinião, ele está fazendo um filme sobre Oppenheimer e a bomba atômica, porque ele sabe que novas tecnologias estão sendo criadas, novas tecnologias de guerra que são ainda mais destrutivas que a bomba atômica. Ele está fazendo esse filme sobre a Odisseia mostrando que a nossa sociedade também está entrando num colapso. Só que em vez de ser os povos do mar, é a ordem mundial em que os Estados Unidos dominavam o mundo que está sucumbindo. Com esse negócio aí do mundo multipolar, com essa questão aí do petróleo agora ficando caro, né? Antigamente a energia é um negócio muito barato, isso foi algo que gerou prosperidade muito grande para o mundo. E agora a energia barata é um negócio que está entrando em extinção. Verdade. Então, inclusive estava assistindo esses dias mesmo uma matéria acho que era da revista Economist, né? Eles falando, a ordem mundial acabou. Já acabou mesmo, eu tô falando isso. Eu até digo, a ordem mundial acabou, a ordem mundial que foi construída depois da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos dominando o mundo, o dólar sendo a moeda de referência. O livro O Fim da História. O Fim da História do Francis Fukuyama, já aí para o Bigode ficar de olho aí, né? E tem o outro livro que é do Samuel Huntington, que eles dois caminham meio juntos, que é o Choque de Civilizações. Então, o que eles estavam falando? Que depois que acabou a Guerra Fria, com a disputa entre Rússia e União Soviética e Estados Unidos, aí você entra num outro tipo de guerra, que é a guerra entre as civilizações. O Ocidente versus o Oriente. Aí logo depois ali a gente tem o 11 de setembro, a guerra ao terror, o perigo islâmico, o terrorismo islâmico. Aí começa esse negócio de choque de civilização. Então eu acho que Nolan tá olhando isso tudo, aí pegou em inglês de novo, hein? O Fim da História não, The Last Man, e o Último Homem, né? O nome do livro é O Fim da História e o Último Homem. A gente fala só o fim da história. Né? O Fim da História e o Último Homem. E depois você achar aí o Samuel Huntington, que é Choque de Civilizações, que é interessante pra caramba também. Ou seja, eu acho que o Nolan teve a inspiração de tratar dessa ideia aí do choque das civilizações hoje, né? Dos BRICS, por exemplo, né? Os países emergentes fazendo frente contra o G7, né? Que é o grupo dos países ocidentais. Então, Troia representa, nessa reflexão que eu estou propondo, o auge da civilização que a gente chama de Grécia micênica. Aí, ó, Samuel Huntington, show. Que choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial. É exatamente isso. Então, você vê que... Depois você confere para mim de quando que é esse livro, Bigode. Mas já é antiguinho, é dos anos 90, eu acho. Então, vê o que você acha dessa ideia, Vilela. Troia está representando ali o auge dessa civilização top, palaciana, da era micênica, que era chamada. Muralhas imensas, reis ricos pra caramba, comércio intenso, isso é interessante pra caramba. A era de bronze, a era micênica que está terminando, era uma era que tinha comércio livre entre todo mundo. E de repente os povos do mar começam a impedir o livre comércio que havia nos mares, porque os caras saíam saqueando tudo. Olha o que a gente está vendo hoje, por exemplo, lá no Estreito de Hormuz. Os navios passando, o nego joga míssil no navio. Aí o navio sai do Estreito de Hormuz, ali do Golfo Pérsico, vem pelo Mar Arábico, aí entra no Estreito de Bab el-Mandeb para poder acessar o Mar Vermelho. No Mar Vermelho, os Houthis do Iêmen e os piratas lá da Etiópia começam a roubar tudo. Então a gente está vendo um cenário muito parecido, que é a disrupção do comércio global através dessa pirataria, desses ataques, desses povos do mar voltando aí à cena, né? É de 93, Daniel. 93. Então você vê que é tipo... Pouco depois da queda do Muro de Berlim, o cara já teve essa ideia falando que agora a ordem mundial nova é o choque não entre ideologia capitalista e comunista, né, União Soviética e Estados Unidos, mas agora é o choque entre as civilizações ocidental, judaico-cristã e a civilização oriental de linha mais islâmica, entendeu? Então os caras foram meio proféticos nisso aí. Então o que eu estou tentando mostrar é que assim como... o livro A Odisseia vai tratar de uma era em que a sociedade está colapsando e os valores também morais da época estão sucumbindo. Você vê que toda hora fala, pô, vocês não estão respeitando a lei de Zeus, vocês não estão respeitando a lei, tem que respeitar. Se não respeitar isso aí, ele vai punir, vem guerra, vem destruição, vem fome, vem epidemia, tem que honrar os deuses. E aí o que acontece? Naquela hora que Odisseu tem que ir no Hades... O Nolan ele fez um sambar ali pra não ter que mostrar o Hades, né? Ele fez Eles foram uma lamaçal. Como é que é? No lixão ali do...
Aqui eu não sei o nome dos lixões, lá no Rio é o lixão de Gramacho, né? Aqui não tem, Aqui é né? o Tem um lixão, sei lá onde é que é. Também não lembro. Jardim Gramacho. É. E aí, o que acontece? Os mortos chegam pra ele e falam, aí, você é mó vacilão, hein, cara? Fui pra guerra contigo, você nem pra me enterrar, hein? Aí ele, pô, e agora, como é que eu faço? E aí você vê que ele chega no final, ele fala, cara, agora que eu tirei aqui os parasitas do meu palácio aqui de Ítaca, né? Eu vou lá no Oriente fazer uns sacrifícios pros caras que eu não pude enterrar pra liberar a alma deles, né? Que as almas ficaram bloqueadas. Porque dentro dessa ideia grega, se você não morre com o rito fúnebre, quando sua alma chega lá no Hades, e o Caronte, que é o barqueiro, tem que te levar pro seu destino, ele não te leva porque você não tem, não tem a moedinha pra pagar o frete. O cara fica agarrado, ele vira alma penada, entendeu? O cara não vai... não sabia que tinha essa opção de sacrifício, então, pra... no filme eles dão esse sambare. Porque ele tem que fazer uma oferta pra pagar o pedágio do barqueiro lá embaixo, entendeu?